Bora. Bora, gente, bora aqui, ó. Já deu horário pra gente fazer a palestra lá, pô. Vamos atrasado, Pessoal, estamos atrasados. O pessoal da Cometa lá, vambora, mano. O Cometa tá esperando nós lá, mano. Vambora. Eita, nós. Bora, gente. Bora. Bora. Liga o carro aí, pô. Vai, meu, botou gasolina, né? Botou gasolina. Ih, caramba. Bora. Ih, mano. Ih, liga o carro caramba. aí. O motorista não tá sabendo, gente. Estamos atrasados, pô. Aí, bora. Vai. Foi. Bora. Ligou o carro? Liga, vambora, vai. Bora, gente, bora. Bora. Aí, bora. Gol, tá bom. Olha lá. Bora. Boa. Bora, pô. Vamos lá. Vai pegar. Bora, a gente já tá chegando aí, ó, no palco aí, ó, pra apresentar pra vocês aí a nossa apresentação aqui. Olha aí, pô. Vai logo, Ricardo, a gente vai chegar atrasado. Pera aí. calma aí. Opa. Chegamos bem. Chegou? Tá todo mundo Ó, bem? desce, vamos descer. Boa. Pera aí, peguei o carro. Pera aí. Puxa o freio de mão aí, meu. Irmão. Vou sair aqui. Tá. Aí. Tá, pulei pelo Não, peguei o carro. Ô, mano. a porta. Liga tudo aqui. Aí, chegamos, ufa. Quase Ufa. foi, hein? Pronto. Bom, pessoal, chegamos aqui. Aí. Chegamos. Agora sim, ufa. Vamos subindo aqui, vocês estão vendo a gente aqui, né? Então vamos subir aqui no nosso palco, para nossa apresentação aqui. Aí os Muito meus bem. amigos aqui, nós somos do PapoTech e vamos do PapoTech Cast, né? E vamos apresentar a nossa palestra aqui, né, pessoal? Vocês que estão aí da Cometa BR, sejam muito bem-vindos à nossa palestra de Saia do Metaverso e vamos dar sequência aqui, então, sem muito tempo aí que a gente já perdeu aqui, que é uma coisa inédita, né? Quem sabe faz ao vivo. É o pessoal É verdade. aqui a gente tá comunicando aqui, ó, 2 metaversos diferentes aqui, então a gente tá, o pessoal aí que tá acompanhando a gente no Spatium, muito obrigado aí a presença de vocês. Então, Obrigada. Ricardo e Rica, dê boas-vindas aí pros nossos amigos. Olá, Fala, pessoal. pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje, viu? Tudo bem, Muito pessoal? muito bom. Bom, Vamos pessoal, lá. Experiência diferente. vamos aqui sem demorar muito, já que todo mundo tá tudo certo aí, tudo legal aí, todo mundo ouvindo bem. Vamos, Ricardo, faço das honras, né, pro pessoal aí para ver nosso primeiro slide, que é aqui sobre a nossa palestra de Saia do Metaverso, né? Pessoal, O assunto é polêmico, a gente trouxe uma provocação aí para explicar um pouco do que é isso, né? O Saia do Metaverso. Mas fala aí, Rafa. Bom, vamos lá. Pessoal, um lembrete aqui, né? Como a gente tá nesse metaverso, às vezes pode acabar, estamos ao vivo, né? Pode acabar caindo a luz, às vezes dá uma travadinha, que nem a gente teve alguns probleminhas técnicos, né? Então a gente vai só avisar aí se caso ficar preto, der algum probleminha, fiquem calmos que a gente vai continuar da onde a gente parou aqui, beleza? Muito bom. Mas vamos lá. Essa palestra aqui, pessoal, a gente vai abordar um impacto, né, das tecnologias de realidade virtual e aumentada nas relações humanas, né, e na sociedade, incluindo questões éticas e de privacidade. Vamos discutir como equilibrar os benefícios e riscos do uso e crescimento do metaverso aqui para vocês que acompanham aqui, né, Ricardo? Vamos para o nosso primeiro tópico aqui, antes da gente entrar na nossa palestra do Saia do Metaverso. Vamos primeiro nos apresentar, né, para vocês que estão aí querendo conhecer nós, né? Nós somos em 3, somos eu, o Rafael, que sou do meio ali, o Ricardo primeiro ali, que é o Ricardo aqui, ó, tá controlando as nossas câmeras, e o Rica, que também é Ricardo, mas pode chamar ele de Rica. Então somos os 3 R's aqui do PapoTech Cast. E cada um aqui tem uma função, né? O Ricardo, se quiser falar aí, Ricardo, você quer se apresentar aí para não ficar só parecendo que é mudinho? Não, vocês estão me ouvindo aí? Então, muito obrigado, pessoal, pela noite aí, por vocês estarem aqui conosco, tá? Eu sou o Ricardo, tá? Eu sou da parte de tecnologia e eu agrego na equipe aqui com a parte de programação e desenvolvimento. Vamos lá. Boa, Rica. Ó, vamos lá, não é trabalho de escola, mas vamos apresentar aqui também.
eu faço parte desse time aqui, a gente construiu isso tudo aqui, a gente vai falar sobre o que é nosso trajeto aqui, mas eu cuido da parte de comportamento, de experiências aqui dentro. Então, juntos a esses dois malucos aqui comigo, a gente desenvolve esse metaverso de um jeito diferente, de um jeito fazendo coisas diferentes. Então, eu procuro sempre entender um pouco de comportamento, analisar o que está acontecendo no metaverso, para trazer para cá, trazer novas experiências junto com esses dois doidos aqui. Boa. E eu, pessoal, como vocês não me conhecem, eu sou o Rafael, eu sou igual o Rafa aí, né, da comunidade da Cometa aí. Ele cria conteúdos 3D, né, faz a criação de ambientes 3D. Eu que desenvolvi toda essa ambientação aqui para trazer um conteúdo bem dinâmico e bem diferenciado para vocês aí que vão acompanhar a nossa palestra, beleza? Ricardo, próximo slide aí. Por favor. Por favor, né? Sim, senhor. É um jeito novo de fazer apresentações, né, gente? Afinal, a gente tá no metaverso. Toma conta aí, Rica. Bom, para contar um pouco do que acontece aqui com a gente, nós criamos o Papo TechCast de uma forma inusitada, né? Nós conversávamos sobre tecnologia frequentemente e aí entendemos que poderíamos começar a gravar os nossos papos. E aí, partindo desse ponto, começamos a gravar e começamos a publicar no nosso canal no YouTube. Mas, falando de metaverso, sobre tecnologia, não tem como falar de tudo isso sem estar no metaverso, né? Então, criamos aí um dos primeiros podcasts ou um papo informal dentro do metaverso, onde a gente comenta e fala sobre tecnologias. Só que a gente resolveu fazer tudo isso dentro do metaverso, né? Para que realmente fosse de verdade. Não adianta falar de metaverso e não estar no metaverso. Então, para a gente só fazia sentido se a gente construísse essa jornada dessa forma. Então, é assim que nós começamos nossa jornada do Papo TechCast para falar sobre isso, e é por essa trajetória que a gente chega aqui hoje para falar um pouco mais de metaverso com vocês, né? Então, é esse processo de evolução. O Rafa deve ter algum problema? Aconteceu alguma coisa? Sim, mas eu chamo ele de novo. Mas pode continuar. Boa, vamos continuar aqui, não tem problema não. Dou sequência aqui. Vamos lá. Próximo slide. Próximo slide? Isso, por favor. Oi. Tô indo. Aí. Não, bom, é o que eu tava falando, né? Sobre a nossa criação sobre o podcast. Um pouco aqui, ó, do que vocês estão vendo, é um pouco do nosso ambiente que a gente trouxe para cá, para poder mostrar para vocês um pouco do nosso cenário que a gente faz as nossas gravações no canal. Então a gente traz um pouco aqui do nosso sofá, a gente tem algumas outras interatividades que a gente faz lá, mas é mais para vocês saberem como é que funciona, tá? Então, é sempre uma conversa que a gente faz para expressar tudo que a gente tem de conhecimento e de novidades que vão acontecendo aí no dia a dia, trazendo um pouco de realidade para que as pessoas que não estão entendendo o que está rolando, a gente conseguir debater nos nossos assuntos, na nossa pauta, né? Boa. E vamos lá. Seguindo para o nosso próximo, então, nosso próximo slide, o quarto. Pessoal, se vocês não estiverem conseguindo entender aqui a letra, tá, do pessoal do Spatial, não se preocupe porque nós vamos comentar e vamos ler aqui o que está escrito aqui para vocês que não conseguem enxergar um pouco, que às vezes fica pequeno, né? E vamos para o nosso primeiro aqui, né? O nosso primeiro cenário, que vamos falar aqui sobre o cenário do metaverso hoje em dia, né? Nós vemos aí que tem muitas pessoas que estão nos metaversos aí que são de terreno, né? Outros metaversos aí que são de espaço, né? Outros metaversos também, tem vários tipos, né, de metaverso. E hoje em dia tem uns problemas desses metaversos, né? Que eles não têm muita criatividade, né? Cada um metaverso tem um tipo de criatividade diferente, né? A gente vê aí que o Rafa, por exemplo, ele cria bastante coisa, bastante conteúdo dentro do Second Life, mas aí falta ali um pouco da imersão. Aí também tem lá no Sandbox, lá o pessoal cria terreno, cria um monte de coisa, mas aí você entra lá e você fica caminhando, né? O pessoal gosta de ficar caminhando lá e não tem muito sentido, porque o metaverso você precisa ser uma coisa meio que ter uma questão de fazer alguma coisa. Você tem que ter uma vontade, né, de querer propósito. Nós vamos comentar também um pouco mais sobre propósitos de metaverso mais pra frente. Mas hoje em dia, os metaversos estão meio que assim. Você entra, anda e não tem tanta interatividade, tanta imersão ainda. E, nós estamos aqui no News, para vocês que não conhecem aí, vocês do Spatial, por exemplo.
nós vamos passar um pouco mais da nossa experiência que estamos aqui. Por que não saímos aqui do News, né? Por que não fomos para um Spatial, não fomos para outro tipo aí? Até mesmo o Horizon, né, do Oculus, né, da Meta, mas a gente vai mostrar o porquê estamos aqui e consideramos esse metaverso, né, o News, um dos primeiros, assim, a ser considerado como se fosse o real metaverso, né, que a gente gosta de chamar assim, porque metaverso é muito mais do que simplesmente você entra e conversa, né? Vem aqui, conversa com o Ricardo e pronto, morre. É muito mais do que isso metaverso, né? Vamos comentar isso também. Esse metaverso também não é perfeito, tá, pessoal? Assim, eu pelo menos, né, eu acho que nós aqui, a gente ainda não encontrou um metaverso que é perfeito, 100%, que tenha tudo, entendeu? Por exemplo, tem muito metaverso que você entra e você fica vagando e não tem um objetivo que nem, por exemplo, tem metaverso que você entra para socializar, né? Tem outro que você entra para jogar, né? Para fazer uma interação ali de jogo e tal, né? Então, eu vejo que hoje a gente ainda não tem, por exemplo, ferramental. A gente usa o News hoje como um dos melhores metaversos para ferramental, tá? Por quê? Porque possibilita a gente criar conteúdo na internet de uma forma interativa. Vocês, né, de forma humanoide, vocês conseguem ver a gente consegue dialogar, puxar, spawnar objetos, tá? Dá uma naturalidade. Então, esse é um dos principais objetivos, né, Rafael? Os demais também tem lá, uns não tem a interatividade que tem aqui, mas tem moeda, mas não tem um ecossistema forte, e aí isso acaba meio que flopando com o tempo esses metaversos, tá? Perfeito. Um problema que nós vemos também sobre a questão de metaverso é que, porque tem pessoas que falam que metaverso flopou e tem pessoas que falam que metaverso não vai flopar, um negócio que vai evoluir, vai crescer muito ainda mais esse ano, né? Se nós formos ver, nós estamos numa bolha. Isso aqui, vocês do Spatial, da Cometa BR, nós aqui do Papo TechCast, estamos dentro de uma bolha. Ainda, a gente pode falar sobre metaverso somente para poucas pessoas. E, infelizmente, só quem vai saber que é o real metaverso, assim, quando você bota o óculos na cara. Se você ainda não comprou um óculos de realidade virtual e não usou, pelo menos não teve essa experiência, vá ter essa experiência, porque só assim você vai entender o porquê as pessoas que usam óculos, essa comunidade, essa tecnologia, gosta tanto e fala que, agora é daqui pra frente, sabe? Tem pessoas que falam, nós já até comentamos no nosso canal, um vídeo aí do pessoal aí, que tem pessoas que falam que metaverso não dá certo porque é terreno, é isso, é aquilo. Mas, cara, o real metaverso não é essa questão de você ficar com boneco pra lá e pra cá e sem a imersão. Você precisa ter a imersão, você precisa ter isso aqui, ó. Essa movimentação, pegar, fazer um joinha e cada vez mais as possibilidades de tecnologia, de adereço, roupas, esses vestimentos, para que você esteja cada vez mais imersivo aqui dentro desse espaço virtual, estão evoluindo, né? Então, as pessoas que estão na bolha hoje em dia, vocês que estão aí assistindo a gente, vocês são, podemos dizer assim, privilegiados, porque vocês estão buscando esse conhecimento que poucos ainda têm, entendeu? Então, quando explodir esse tipo de conhecimento, vocês que estão aí buscando ter uma forma aí de conseguir entrar no metaverso, buscar um serviço novo, um novo tipo de serviço, se profissionalizar, vocês vão estar saindo, né? na frente. Isso. E vamos, então, falar aqui também, o Rica pode falar um pouco, Rica, do que o porquê o metaverso não deu certo ainda, não explodiu, que é o que a gente está falando aqui, que ele só vai explodir quando mudar alguma coisa na vida das pessoas. Você pode comentar um pouco sobre isso? O metaverso ele vai acontecer na vida das pessoas quando de fato existir uma questão democrática, né? Assim como o WhatsApp é na nossa vida hoje, assim como as tecnologias que a gente usa na nossa vida hoje, tudo de forma fácil, clara, sem dificuldades, né? Quando isso estiver acessível para todo mundo, isso acaba naturalmente evoluindo. O que a gente está construindo aqui agora, gente, a nossa missão hoje, nós aqui, que estamos aqui, não é usufruir exatamente do metaverso. Nós estamos aqui no momento de pavimentar essa estrada para que esse metaverso aconteça. Então, tem muita coisa para acontecer dentro do metaverso, e uma das coisas que a gente está tentando fazer aqui hoje com vocês, que eu acredito, eu não tenha visto no lugar nenhum, se chama interoperabilidade, que é você fazer a conexão entre metaversos diferentes.
Porque metaverso não é... O conceito de metaverso é esse realmente um lugar virtual onde você pode interagir e fazer as coisas. Mas hoje existem metaversos. Então, e esses metaversos, eles não se conectam, eles não conversam um com os outros. Então, o principal ponto aqui é de como a gente faz essa interoperabilidade, que nada mais é do que você conseguir se conectar com outro metaverso através das coisas e conseguir levar coisas de um para o outro. Quando a gente conseguir, de fato, construir essa jornada, o metaverso vai ser o mais efetivo possível. Então, vai ser como a internet que a gente usa hoje. Hoje a gente fala que vai entrar na internet, e a gente tá na internet, a gente faz um monte de coisa. Hoje a gente fala que a gente vai entrar no metaverso, e aí fala assim, mas qual metaverso? Né? Porque tem muitos. Então, como é que eu faço para poder chegar aonde você está? Hoje a gente está aqui no News e olha tudo que a gente construiu aqui para apresentação com vocês. Então, essa mudança de cenário, essas coisas, mas isso como o Rafa falou, são para poucos, né? Por enquanto, nem todo mundo consegue absorver isso daqui e até compreender o que a gente está falando. Mas acho que é isso. Vamos lá. Só para finalizar, antes da gente passar para o próximo tópico, metaverso, gente, a gente tem que fazer as coisas diferente, tá? Não é porque estamos num espaço virtual que precisamos seguir as regras e físicas do mundo real. Então, nós aqui poderíamos colocar um slide como esse aqui, somente, e falar disso, mas não. Nós estamos colocando objetos 3D para simbolizar, para ser uma coisa mais criativa. Então, essa própria palestra já é um exemplo de como podemos evoluir em questão de palestra, em questão de muitos outros serviços dentro do metaverso e dentro de espaços virtuais como esse. Beleza, vamos pro próximo aí que a gente não vai ficar muito tempo aqui, senão já vai ficar 2 horas aqui, né? Vai, Ricardo, pode passar para o próximo. Vamos ver se vocês gostam do nosso próximo cenário aí. Bom, pessoal, esse é o nosso cenário. Eu vou explicar um pouco o porquê trouxemos o GTA, né? Todo mundo sabe que GTA ele é um jogo, GTA 6. O 6 não, desculpa, 5. GTA 6 tá pra sair. Porque, pra quem não conhece, né? Pra quem está aí no Spatial, não conhece, GTA 5 é um jogo de PlayStation 3, 4 e 5 também agora, que pegou a fama aí, né? Ele tem pra PC também, tem muita coisa. Então eu vou explicar um pouco dele, rapidinho, do porquê o GTA 5 ele é considerado um jogo e um pouco do metaverso. As pessoas acabam falando que ele é metaverso também. Porque é o seguinte, temos 2 exemplos no mesmo jogo. Esse primeiro aqui, as pessoas jogam o jogo. Elas só jogam uma história, tem um começo e meio e fim da história. Já aqui nas lives que o pessoal tá fazendo na Twitch, eles jogam um formato que eles chamam de RP, né? Que é Real Person, se não me engano, alguma coisa assim, que eles simulam a vida real dentro do jogo. Através de servidores. Importante dentro do jogo, né? Então, por exemplo, cada pessoa que tá aqui, ó, por exemplo, essa mulher aqui, ela tá na live fingindo ser essa pessoa com nome, com profissão, e as outras pessoas estão interagindo com ela também com nome e profissão, e aqui dentro do jogo elas acabam criando uma história, ou seja, elas vivem o metaverso. Então, o diferencial de metaverso para jogo é isso. O metaverso não é um jogo, tá, gente? O metaverso, ele é uma experiência onde você vive nele. Você tem histórias que você cria. Isso que a gente está criando aqui é um metaverso. Isso daqui não é um jogo. Nós estamos fazendo uma palestra, nós estamos criando histórias, dando exemplo para vocês de como funciona. Então, dentro do próprio jogo, a gente já consegue ver, onde a gente consegue separar do que é jogo e do que é metaverso. Por quê? Metaverso eles vivem, jogo eles jogam. Então, acho que deve ter ficado um pouco claro aí para vocês que metaverso não é jogo, tá, gente? Coloquem isso na cabeça. Tem alguma coisa para falar, Rica, o Ricardo? Não? Segue. Não, vamos lá. Vamos ter mais coisa pra gente mostrar aí. Vamos lá. Vamos pro próximo, então. Vamos lá pro nosso próximo cenário aqui. Esse próximo a gente pode, todo mundo aqui, ser mais interativo. A câmera tá ali, ó. Vem. Venha. Bom, gente, é o seguinte. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Nós vamos mostrar para vocês um pouco da nossa experiência dentro do metaverso aqui, do News VR, e por que nós escolhemos estar dentro desse metaverso. Acho que aqui o Ricardo e o Rica podem participar mais. Vamos lá. Vamos tocar, vamos pegar uns exemplos aqui, ó. Vamos pegar uns exemplos do que
Isso daqui, tá, gente? Enquanto eles vão mostrando aqui, eu vou comentando. Tudo isso daqui, não tudo, né? Isso aqui é só 0,00% do que nós temos aqui dentro desse metaverso. E isso daqui é tudo que a comunidade cria. A comunidade criou tudo isso daqui, ó. Coloca um pianinho aí, ó. Tá escutando aí? Eu acho. Tá saindo. escutando aí? Tá Tô saindo? escutando, tá saindo. Ah, então bora. Beleza, vamos. Deixa um pouquinho, senão o pessoal não escuta pra lá. Vamos lá. Pega aqui outro exemplo aqui, ó, Ricardo. Aqui, ó. Tem outro aqui que você gosta, esse daqui, ó. Pega esse aqui pro pessoal. Esse aqui. Não, esse aí todo mundo já sabe. Esse aqui, ó. Toma aqui, ó. Vou dar pra você, Rico. Ó, pega aí. Aí, ó. Pega aí você. E o outro aqui, ó. Então, gente, é o seguinte. Escola do amor, ó. Isso daqui são experiências. E aí você pega e fala, mas isso tem outros metaversos, né? Isso tem itens que os outros metaversos criam. Mas esses itens aqui, isso daqui foi tudo criado aqui dentro. Pela comunidade, tá, gente? Isso, pela comunidade. Se nós quisermos aqui, eu e ele, criar uma arma, um carrinho que anda, alguma coisa assim, como vocês viram na nossa introdução, aquele carro foi criado aqui dentro. Então, toda essa interatividade, né, toda essa experiência, nós criamos... Ai, meu Deus, ele ligou isso. Até um foguete aqui, ó. Vai sair o foguete aí, gente. No final a gente mostra direito aqui pro pessoal. Ele explode lá em cima, Ele faz explode. Mas fogo. é isso daqui, pessoal. Tem um negocinho aqui, cadê, ó? Aqui, ó. As moedinhas. As moedinhas do Mario. Então, pessoal, esse tipo de experiência, tudo dentro aqui desse metaverso, criado pela comunidade, onde as pessoas se juntam para criar experiências, criar histórias. Tem pessoas aqui dentro que criaram mapas gigantes, onde você pode... tipo, se fosse uma aventura, um jogo de terror. Nós temos também, acho que no próximo slide a gente pode mostrar um pouco do nosso trabalho aqui dentro também, que nós criamos, para mostrar essa experiência, o que é o diferencial aqui dentro, né? Então, acho que a gente mostrou. Quer tocar mais um pouquinho o pianinho aqui, ó? Ó. Deixa eu ver se eu faço Não faz aqui. Não faz. É difícil, eu pensei que ele fazia um... É um pouco difícil aqui, né? Ele até faz, mas tem que fazer do jeito certo aí. Vou virar ele aqui. Não vai dar certo, não. Virar pra câmera ali, ó. É isso aí. Bom, beleza. Ricardo, vamos pro próximo? Vamos pro próximo, gente. Xion. Saiu. E o nosso próximo, vamos falar sobre, acho que as nossas experiências do ideal do metaverso. Rica, você quer comentar um pouco sobre isso aí? Cara, assim, é muito legal construir as coisas aqui dentro, gente. O principal ponto aqui que a gente traz para vocês são as nossas experiências de construção. Nós aqui gostamos muito de um lado aqui a gente tem aqui a experiência de Game of Thrones, e do outro lado aqui a gente tem uma outra experiência que nós construímos para o Halloween. No Game of Thrones é uma experiência que nós até gravamos um vídeo lá, criamos todo o ambiente, aquele cenário de Game of Thrones, com um dragão, com as fogueiras, com o sol, que vocês podem ver aí como é que funciona. Foi muito legal, porque a gente traz a experiência e quando você coloca o óculos é algo incrível. Você entra lá e tem a experiência e imagina que você está num ambiente onde tem um castelo, onde tem todas as coisas, e você vivencia uma história, uma experiência lá dentro. Isso que é muito legal. Aqui já no lance do nosso Halloween que nós construímos um ambiente de Halloween de verdade, onde a gente tem todo o cenário, né, de fora e tem uma casa. E nessa casa nós criamos uma experiência onde você pode interagir com as coisas para conseguir sair da casa. Então, nessa experiência aqui, nós convidamos algumas pessoas para visitar essa experiência e participar desse processo que nós construímos aqui, onde eles tinham que ler pistas, abrir portas, para então, de fato, conseguir sair da casa. Mas, durante esse percurso, aconteciam alguns sustos, algumas coisas que nós determinamos ali para que eles pudessem fazer. Então, imaginem numa casa mal assombrada, onde as experiências, como se fosse um jogo, isso podia acontecer a qualquer momento, e aí a nossa experiência foi construída. Nós construímos todo esse ambiente, a casa, a iluminação, todos os ambientes, todos os cenários, todos os objetos que tem, todas as interatividades. Tem um detalhe. Então, um detalhe aí, muito importante, que é um diferencial, acho que gigantesco. Vocês já conseguiram construir um jogo dentro do jogo? Porque a gente vê o seguinte,
você está dentro do metaverso, criando o ambiente, programando, desenvolvendo, spawnando objetos, tá vendo? E colocando regras para que esse universo, ele respeite essas regras, né? E eu vou te falar uma coisa, a experiência de você desenvolver um metaverso, ainda mais de um jogo, né, de terror, aqui dentro, é surreal, porque imagina que quando você tá desenvolvendo um game sentado no seu computador, você não leva susto. Agora, quando você está desenvolvendo um ambiente desse dentro da casa, sozinho, trancado, e a qualquer passo que você dá, você começa a ouvir sussurros, você começa a ouvir dar bug, aí dispara um monstro e pula na tua frente. Você, como desenvolvedor, tem essa experiência diferenciada, Sim. né? Perfeito. É uma coisa bem diferente. Bom, traz a câmera aqui só pra gente falar um pouco mais aqui sobre o metaverso aqui, né, no caso. Pessoal, é o seguinte, como eu falei um pouco antes aí, dentro desses metaversos, né, nós tivemos aí uma questão muito grande que a gente acha que é ter um propósito do metaverso, né? Então, nós tivemos propósito para fazer essas coisas aqui, né? O propósito é muito importante dentro dessa estrutura, porque é com ele que nós vamos conseguir dar um sentido para que faça com que você volte ali a querer voltar pro metaverso, né? Então, propósito é uma questão muito importante para dentro dos metaversos, né? Não adianta você entrar no metaverso que não tem nada, né? Então, por exemplo, o propósito aqui do News é comunidade. É você poder criar o que você quiser. Experiência, né? É uma experiência única. Então é um grande propósito dentro desse daqui. Agora, se você entra dentro de outros metaversos, que o propósito é você simplesmente conversar com outras pessoas num chat, né? Tipo, sei lá, do Horizon. O propósito é só aquele. Eu sei que ele tem muito mais outros propósitos, tá? Mas eu só tô dando um exemplo. Mas tem outros metaversos com propósitos diferentes, então você precisa achar um propósito certo para que você pegue e consiga te dar vontade de voltar para aquele metaverso, né? Então, metaversos sem propósito acabam sendo aqueles metaversos vazios. Flopam. Né? Eles flopam. Eles flopam, né? Então, um metaverso sem propósito não dá certo, né? Ele tem que também ter uma questão focado na experiência do usuário, que nem acabei de falar, né? Você tem que focar extremamente nas experiências que os usuários vão ter dentro daquele metaverso. Então, se você dá muito poder de experiência, de criação para as pessoas que estão, os usuários que estão aqui dentro dos metaversos, então aquele metaverso vai dar mais vontade de você entrar, mais vontade de criar, e ele vai, consequentemente, provavelmente explodir, né? Ganhar audiência e tudo mais, né? Eu vejo até um ponto que você tá falando aí, tá? Só para complementar, uma coisa que eu acho muito legal, que nem, por exemplo, a gente tem o News com essa liberdade de você criar coisas aqui dentro do zero, sem você precisar de nenhuma ferramenta, tá? Você consegue fazer isso aqui. Aí temos o VR Chat, temos o Spatial também, tá? Que ele também dá esse poder pro pessoal poder criar ambientes 3D e tal. Isso é muito legal. Lógico, você ainda precisa ali do Unity para auxiliar, para você poder criar. Mas pelo menos essas plataformas te dão a liberdade de você pelo menos criar algo fora e levar para dentro, né? E tem outros metaversos que nem isso você pode, né? Você não pode fazer nada, né? Só pode entrar e andar. Esses aí, assim, vai indo por nível, né? Eu acho que esses aí, se forem em caso de experimentação, até vai. Mas se eles não evoluírem, vão flopar, né? Acabam flopando. Rica, você quer comentar alguma coisa, Rica? Só isso mesmo, não vamos ter, não, mas a limitação do metaverso, dos metaversos, é o que determina a sua melhor experiência. Então, às vezes você pode entrar lá e participar de uma experiência que uma marca consegue fazer, mas as pessoas não. Então, se a gente está no conceito de Web3, qual que é o conceito? É de que nós podemos fazer coisas para todo mundo, para que todo mundo possa absorver, participar e vivenciar experiências de outras pessoas também. Então, não somente marcas que estão pagando para fazer coisas lá dentro, ou então construindo um negócio totalmente fechadinho para que você só vivencie aquela experiência. Pô, se a gente está vivendo na questão do metaverso e na Web3, cara, tem que ser para todo mundo, tem que ser aberto, as pessoas podem construir, podem se comunicar, ter uma comunidade que se ajuda, você aprender, você... Enfim, dá pra gente fazer uma porrada de coisa. Eu posso complementar isso que você falou também, que nem, por exemplo, para vocês verem, se a gente for fazer uma análise, assim, um score de metaversos, uma estrelinha de
de pontuação, né? Você vai ver, todos eles têm pontos fortes, pontos fracos e assim por diante. Que nem, por exemplo, esse aqui que a gente tá, nossa, você entra aqui, você fica deslumbrado. Ainda mais que você pegar uns caras que a gente já conheceu, né, aqui desse metaverso que criam, você fica deslumbrado. Só que o único problema daqui que eu vejo são dois problemas, que é, né, o acesso, certo, pessoal? Nem todo mundo consegue acessar aqui, por quê? Por causa de infra, o cara precisa de uma máquina legal, não é obrigatório o uso do VR, tá? Mas a máquina é um ponto crítico para poder acessar esse ambiente. O VR Chat, ele já é uma coisinha mais, assim, ele não precisa de uma máquina tão poderosa, então já é um meio termo ali. O Spartial, ele dá total acesso para qualquer, pelo menos a maioria das pessoas que precisam acessar, entendeu? Então, se vocês forem ver, não existe, eu pelo menos não conheço, tá? Nenhum metaverso que tenha todas as estrelinhas lá perfeito, tipo, é um ecossistema perfeito. Tem lá ferramental, tem a moeda, tem acessibilidade, tem VR, tem, sabe? Não existe, pelo menos a gente ainda não encontrou. Por enquanto não, gente, por enquanto. Então se a gente for pensar aqui em idealizar um metaverso ideal, para ele ser ideal mesmo, nós teríamos que entrar na questão que o metaverso ele deveria ser tão democrático, a palavra certa assim, que ele deveria ser entendido como se fosse a internet. A internet não tem dono. A internet é, sei lá, os servidores, sei lá, um monte de... Eu não sei como explicar a internet, né? Mas o metaverso deveria ser entendido como se fosse a internet. Tipo, não tem como você definir a internet. A internet é a internet. Então o metaverso também deveria ser dessa forma. O metaverso deveria ser um metaverso. E lá dentro todo mundo interage, vive, tem as suas experiências, né? É que aí a gente cai no conflito da interoperabilidade, que é o que o Rica falou. Esse é o problema, né? Hoje não existe ainda um padrão, tá? De convivência, de comunicação entre um ponto e outra extremidade. Que nem, por exemplo, se a gente for ver cada metaverso como website, entendeu? Hoje, para você entrar, você precisa baixar, instalar, ter equipamento ou não ter equipamento, sabe? Tem um monte de vieses diferentes aí, um monte de coisas divergentes. Agora, a internet, a web, né? A internet é o meio, né? A web, você tem o protocolo de comunicação da sua máquina, qualquer pessoa que tem um PC simples consegue fazer essa troca de informação e acessar um site, o outro, assim por diante. Por quê? Porque a gente tem um padrão de protocolo de conteúdo, temos o HTML e tal. Já metaverso são aplicações ainda, né? Isso. Então, e ele tem que ser divertido, né, gente? Uma das coisas legais do metaverso é que tem que ser divertido. Você não tem que entrar no metaverso e ficar parado sem fazer nada. Tem que ser uma coisa divertida, bem legal, né? Então, metaverso ideal tem que ter todos esses itens, né? Acessível, ser divertido, ter uma economia. Seria legal se dentro do metaverso você conseguisse trazer a sua vida de trabalho, o seu trabalho lá para dentro, para que você consiga acessar ali e desenvolver coisas pro metaverso. Igual a gente já conhece pessoas que trabalham já com metaverso e ganham a vida com metaverso. Sim. E tem que ser assim, entendeu? O metaverso tem que ser dessa forma, com a comunidade junto, né? Tem até profissionais aqui que a gente conhece que são muito bons, são muito bem qualificados. Os caras estão de parabéns. Eu vejo cada layout, cada trabalho, né? Cada portfólio magnífico aqui. E eu sei que dá trabalho, né? É muito então, top. Então, se nós formos pensar no metaverso ideal, ele teria que ter essas características, né? Não, esse daqui tem muitas características boas, mas ele também, como todo metaverso, tem um defeito. Então, se você olhar aí e ver o pessoal falando, metaverso não é legal, metaverso é jogo, metaverso aqui, metaverso ainda tá iniciando, né, Rica? O Rica que gosta de falar isso. Ele é tudo mato. Você chega lá e não tem nada ainda. Isso aqui tá sendo criado ainda, entendeu? Então, vocês que estão acompanhando aí, não desista. Metaverso ainda tá no começo. Essas pessoas que falam sobre isso que não vai dar certo. Então, celular de tijolão no início, gente. Ninguém achava bonito, era pesado, ninguém queria usar. Hoje a gente tem celulares incríveis. Perfeito. Mas vamos lá. Vamos pro próximo. Tem mais coisa pra vocês aí, gente. Vamos lá. Um pouquinho ainda. A gente ainda tá chegando no final aqui, mas a gente vai mostrar mais coisas aqui. Vai lá, Ricardo. Próximo slide. Qual o próximo cenário que a gente vai ter aí? Então, isso aqui eu vou deixar pro Rica falar, mas vamos ao ponto. Por que saia do metaverso, então? Vocês falaram tanta coisa de metaverso, tanta coisa legal, tanta isso. Então, por que saia do metaverso? Eu vou deixar pro meu amigo o Rica, falar aqui. Vai lá, Rica. Explique por que as pessoas têm que sair do metaverso. Bom, esse é o nosso tema dessa nossa palestra hoje, né?
Então, em nossa defesa aqui do que a gente falou para vocês sobre metaverso, é de que as pessoas que estão chegando aqui acabam, às vezes, tendo viés de algumas coisas que não são muito legais, e aí acaba prejudicando esse caminho, essa trajetória que a gente está construindo. Então, eu deixo a mensagem aqui para vocês, para você sair do metaverso, se você chegou aqui somente por modinha, e só tá aqui por isso, né? Então, eu tô aqui só para poder ter um conteúdo, para poder saber falar sobre esse negócio. Então, a gente acredita que não é só isso. Participe mais, se envolva com a comunidade, como a gente tem aqui, nessa comunidade que a gente está criando, a gente está participando aqui de uma palestra de uma comunidade, né? Cometa BR. Pô, o pessoal falando aqui sobre metaverso, sobre crescimento, pessoas que querem aprender. Então, um ponto aqui é isso. Então, não fique aqui somente para ver o que as pessoas estão fazendo. Participe, cresça também, evolua. Outro ponto aqui é que esteja aqui no metaverso para você construir, para você colaborar. Aqui é um lugar, um ambiente onde você se permite a construir e fazer coisas, né? Então, e colaborar também, né, com a comunidade, de fazer coisas, de mostrar. A gente participa de uma série de grupos onde todo mundo participa fazendo coisas, colaborando, evoluindo, mostrando como o metaverso tem evoluído, cada um no seu ali, de um jeito que dá para ser feito, mas está todo mundo evoluindo nesse sentido. Um outro ponto aqui é quando você sai do metaverso se você não quer aprender. Ou então se você não quer ensinar. Aqui, no metaverso, a maior cultura que se tem é de aprendizado. No News, temos uma comunidade internacional, onde você chega aqui sem saber nada e as pessoas vêm proativamente tentar te ensinar alguma coisa, te dar um presente, te instigar a ficar cada vez mais aqui. Então essa é a cultura que a gente tem aqui dentro do metaverso do News e muitos outros que tem também. Então, essa é a nossa proposta, né? Então, a gente precisa estar aberto ao novo, né? A gente precisa abrir um pouco do conceito que o Rafa comentou um pouco mais cedo. Ele comentou falando de estar aberto a construir coisas novas. Pô, a gente poderia fazer uma apresentação em PowerPoint normal. Não, mas a gente pode construir algo diferente. A gente traz cenários, a gente traz experiências, a gente faz uma série de coisas. Então, esteja aqui aberto, né, para você pensar fora da caixa, fazer coisas novas. Se você tiver ali regrado a somente fazer aquilo que é determinado, então, por exemplo, eu quero entrar no metaverso, mas eu só quero entrar com a minha forma humanoide. Pô, a maioria das pessoas que estão no metaverso hoje, tudo que elas não querem é parecer humanoides. E por que nós estamos aqui de uma forma mais humanoide? Porque o metaverso, como ele é muito novo para muita gente, a gente precisa ter alguma referência do mundo real para conseguir realmente compreender tudo aquilo que está acontecendo no metaverso. Então, essa é a essência, tá? De a gente tá tentando ajudar as pessoas que de repente não compreendem melhor, mas eu poderia ser aqui o que eu quisesse. Então, se eu quiser ser um personagem, um avatar, olha lá, eu posso ser aqui, ó. Ó, o Naruto aqui. Eu posso ser o Naruto. E tá tudo bem, gente. É assim que funciona o metaverso. Então, essa possibilidade de abrir e ser quem você quiser, da maneira como você quiser, abre precedentes para uma série de coisas, mas também te dá a oportunidade de pensar fora da caixa. Então, se você não quer pensar fora, se você quer trazer o seu mundo real aqui para dentro, e é somente isso, não é no metaverso que você tem que estar. Você tem que estar construindo uma outra coisa. Então, esse é um pouco do ponto. O outro ponto que nós falamos aqui durante o nosso percurso, aqui nessa nossa jornada com vocês de palestra, é que só está no início. Nós estamos somente no início, gente. Então, se você acha que isso daqui já deveria estar pronto, já deveria ter melhores gráficos, melhores experiências, isso aqui, muitos comentam que o metaverso é um jogo mal feito. Né? Então, se você tiver com essa cabeça, esse universo ainda não é para você. Então, por isso esse conceito de saia do metaverso, porque você vai acabar se frustrando, você vai acabar entendendo que isso de fato não é para você. Então, esse é um dos pontos que a gente traz aqui, né? O outro ponto é o lance de você comparar o que eu tava falando agora, né? De comparar o metaverso com o jogo. Gente, a gente falou sobre isso. GTA, ele é uma proposta de jogo, mas também tem uma proposta de metaverso. E aí se gera realmente a confusão, porque ninguém entende direito ainda, né? Como é que funciona o metaverso. Então,
se você continua achando que estar aqui é estar jogando, é muito além disso. Então, talvez esse lugar aqui, o metaverso, talvez ainda não seja para você. Então, talvez você precise entender um pouco mais sobre o universo de jogos e esse universo que a gente está construindo aqui, porque ele vai além do que o jogo. O jogo te traz ali uma experiência, mas é você com você mesmo, e no caso do metaverso é muito além disso. E o último ponto aqui é que muitas pessoas enxergam o metaverso somente como uma oportunidade de gerar dinheiro. E se você só está aqui por conta disso, esse talvez não seja o lugar para você ainda. Porque o metaverso, ele proporciona essa condição de você gerar renda, gerar dinheiro. Mas isso não pode ser somente esse o foco, né? O metaverso, ele não pode ser visto como um lugar para se ganhar dinheiro somente. Como Sim. alguns metaversos, como o Upland, por exemplo, que tem o seu principal ponto ali, que é a compra de terrenos, e você transacionar terrenos, vender terrenos, comprar por um preço e vender mais caro. Então eles abrem ali, recentemente eles abriram lá o Rio de Janeiro, né, para você poder comprar Sim. lugares no Rio de Janeiro, e aí você compra um terreno ali no Rio de Janeiro, e que você pode vender futuramente por um valor maior. Gente... Pra quê, né? Não é essa a proposta do metaverso. Isso foi como uma oportunidade, porque pessoas estão entrando nesse universo, não estou entendendo muito o que é, e aí existe o famoso FOMO, né? Fear of Missing Out, que é o medo de perder o que está acontecendo. Então as pessoas vão lá, não, eu não posso perder, se de repente isso aí eu vou ganhar dinheiro no futuro, eu vou comprar agora. O que acontece? É a mesma coisa, gente, que Bitcoin. E o ponto aqui que eu quero trazer é só, o Bitcoin, quando lá atrás, quando começou, a IBM fez uma chuva de Bitcoins na Campus Party. Você imagina a galera que pegou e pegou hoje em dia. E o que tem hoje de Bitcoin? NFT. Não, Neymar é outra coisa, mas ele tá falando que eles deram Bitcoin. Eles deram Bitcoin. E aí o que acontece? Por que eu tô citando isso? Porque é aquele negócio. Tudo no começo é de um jeito, você traz oportunidades, e aí as pessoas de repente não querem ficar fora. E aí, de algum jeito, eu preciso participar, fazer a coisa. E quando relaciona a dinheiro, aí que as pessoas realmente procuram alternativas para poder participar, e mesmo sem entender, mas eu quero estar lá. Eu posso perder, eu vou correr esse risco, mas eu quero poder fazer alguma coisa do tipo. E aí, outras pessoas que têm um pouco mais de conhecimento criam essas novas oportunidades e as pessoas entram nessa jornada. Então, fica aí essa discussão, esse momento pra gente pensar realmente se a gente tem que estar no metaverso de verdade ou não, né? Ou que a gente está construindo aqui agora, ou o metaverso será pra gente mais pra frente, né? Quando, assim como o celular é hoje, no passado ele não era, então talvez quando ele lançou não era pra gente. E aí tivemos que aceitar e tá tudo bem. Eu queria complementar, né? Tem pessoas que estão empreendendo já no metaverso, tá? Estão conseguindo criar negócio realmente sustentável dentro da empresa, dando fazendo até o seguinte, conseguindo transcender. Trazer a empresa, né? Trazer empresa. Hoje, por exemplo, para você ter uma empresa, né? Uma estrutura de uma empresa, aluguel, toda essa parte que você terá com esses encargos, né? Hoje no metaverso você não tem esse tipo de encargo, certo? Dependendo do metaverso que você está, mas não fica tão caro. Outra coisa também é o negócio. Eu já conheci pessoas, tá, no metaverso que estão transcendendo a forma até de ensinar inglês. Tem cara que abriu escola de inglês dentro do metaverso. E o que isso auxilia? Porque auxilia na seguinte forma. Pensa o seguinte, quando você está ensinando inglês, você precisa demonstrar, você precisa mostrar, né, objetos, itens. As pessoas têm que viver para poder viver essas experiências, para poder facilitar, né, assimilar melhor, tá, absorver melhor o conteúdo. Então, o metaverso, ele facilita, ajuda para esse tipo de coisa, tá? Tem outras pessoas também fazendo outros tipos de negócio, mas metaverso eu vejo como uma coisa que vai muito da criatividade, porque é aquilo que o Rica falou, tá? Se você for entrar no metaverso pensando no mundo real, ferrou, porque você vai ter concorrência do mundo real. Agora, se você pensa em usar metaverso uma coisa que vai transcender, tá? Transcender é uma coisa que não dá pra fazer no mundo real. Um exemplo que eu vejo muito é quando o pessoal compara o cinema. Mas eu prefiro ir no cinema
lá no cinema real do que ir no cinema virtual do metaverso. Tá, mas você prefere ir lá por causa da experiência de lá. Agora, se você tivesse uma experiência no metaverso totalmente diferenciada, que é uma coisa que o cinema não consegue entregar, que é, por exemplo, imagina você num filme de terror, que você tá lá, vendo lá o cinema, né? Você tá dentro do mundo virtual, né? Assistindo lá o cinema. E do nada, trechos do filme, você é teleportado pra dentro da cena do filme. Onde você assiste em determinados ângulos. Que nem, imagina você vendo, a menininha deitada lá na cama, no quarto escuro. E aí na frente da cama dela abre um armário. Nossa, você tendo essa visão de dentro, você consegue olhar pra menina. Ou consegue olhar pro armário. O que você quiser. Exato. É isso. Essa experiência é brutal. Ou se não, aquele filme de guerra lá, O Resgate do Soldado Ryan. Imagina você ser teletransportado pra uma parte do filme onde tem explosões e tal. E você tá ali assistindo. Entendeu? É esse tipo de coisa que transcende. E não você entrar no metaverso pra assistir um filme e ficar parado. Só você sozinho. Isso. Não faz sentido. Agora, você assistir um filme com seus amigos, um amigo seu que tá na Austrália, pô, isso é um diferencial. Entendeu? Então é pra esse tipo de coisa, esse tipo de proposta que aí sim vale a pena você entrar no metaverso pra ter experiência, tá? Que ele entrega, né? Ele entrega. E é esse tipo de experiência, pessoal, que vai fazer com que as pessoas entrem no metaverso. Exato. E não simplesmente fazer por dinheiro, coisa que o Rica comentou aqui. Fazer por dinheiro não vai dar certo, você tem que fazer pela experiência. Então, se você não tem esses... Dinheiro vai ser consequência, gente. Dinheiro é consequência. Tudo na vida, dinheiro é consequência. Então, exato. Se você não tem... Vai ser. Se você tem aqui esse pensamento, então o metaverso, desculpa, gente, o metaverso não é pra você. E só vai ser pra você quando o metaverso começar a mudar a sua vida e a vida de pessoas próximas a você. Aí eu digo mais, tá? Pro pessoal que é do nicho, que é a gente aqui, que é da bolha, que é o nicho, que é o pessoal que tá produzindo, que tá criando conteúdo, né? O pessoal que tá criando ambientes virtuais aí, como a gente conhece lá o pessoal da Cometa BR lá, e também tem outros pessoal lá no VRChat, entendeu? Esse pessoal é o pessoal que tá fazendo diferença. É o pessoal que tá afiando o machado pra quando, imagina, no dia que explodir, né? O metaverso, que assim, inventaram uma tecnologia que, mano, aumenta a acessibilidade brutal. Acabou o problema de não ter acesso. Aí como é que fica? Quem afiou o machado nesse tempo vai saber como funcionam as engines, como funciona a infra, quais são os negócios que podem ser implantados, como funciona, né, os processos, né, a melhor forma de você, a plataforma que você pode utilizar, as plataformas que você pode utilizar, as tecnologias que podem ser usadas. Então, agora é a hora de você parar e ir absorvendo, né, esse conhecimento, tendo essas experiências, conversando, trocando muito papo com muita gente que tá ali querendo aprender, que tá também querendo passar conteúdo, que tá compartilhando, que tá aprendendo junto. Todo mundo aqui tá aprendendo junto, pessoal. Ninguém aqui é especialista em metaverso. Um dia que brotou lá, especialista em metaverso. Cara, não existe. Metaverso, não existe. Gente, eu tô sendo sincero, não existe especialista em metaverso. Porque é muita coisa. Hoje uma faculdade, uma opinião minha, uma faculdade hoje, ela não conseguiria dar uma grade pra te atender em 2 anos, em 3 anos, 5 anos. Fora que hoje o tempo das coisas é muito rápido. Então hoje o cara que tá, por exemplo, ele tá entrando numa faculdade, ele quer ficar no máximo 2 anos. Porque ele quer ir pro mercado. Se você ficar 5 anos numa faculdade, como é que você vai pegar o mercado? Entendeu? Hoje tá muito rápido. Então, tá, pessoal? É um toque aí, tá? Uma opinião minha, tá? Bom, gente, então vamos encaminhando então, aqui para no final da nossa palestra. Mas antes da gente finalizar, temos como mostrar em primeira mão aqui uma coisa que nós estamos criando. Porque aqui no Papo TechCast, nós não somos só um canal que fala sobre tecnologia, nós criamos também tecnologia. Então, Ricardo, faz um favor aqui, troca o nosso slide aqui para o nosso último slide para mostrar para o pessoal que está acompanhando aqui da Cometa em primeira mão o que nós estamos preparando aqui para o futuro, tanto no nosso programa, né, nosso Papo TechCast, nosso canal, quanto para, sei lá, quem sabe para as pessoas que estão acompanhando a gente aí. Tá bom. Vai. Sobe aí. Opa. Pessoal, eu vou só dar play aqui e depois eu vou explicar um pouco rapidinho para vocês, tá?
Bom, deixa eu só explicar aqui pra gente encerrar. É o seguinte, pessoal, esse vídeo aqui, nós estamos criando o nosso próprio espaço virtual, nosso próprio metaverso para a gente poder usar as nossas próprias ferramentas que nós estamos criando. Porque, como nós falamos aqui, não existe metaverso ideal, então nós vamos criar um nosso metaverso ideal para nós mesmos. Então, aqui é só um pouco de primeira mão do que já temos aqui como teste. Já temos um avatar em primeira pessoa, em terceira pessoa, física, né? Temos o nosso próprio estúdio já lá, meio que só o básico para a gente poder testar. E daqui uns dias, uns meses, talvez, poucos meses, na verdade, nós vamos, no nosso canal lá no YouTube, nós vamos começar a mostrar esse nosso mundo novo, né? Nós vamos migrar para lá e mostrar para as pessoas o como a gente pode ser criativo, o como pode ser divertido ter um espaço virtual que nós mesmos somos os donos, né? Eu posso compartilhar uma coisa? Pode compartilhar. Deixa eu compartilhar. Então, pessoal, nossa ideia de criar... Onde é que tá a câmera? Aqui, tá aqui. Enfim, tá lá em cima. Então, nossa ideia de criar semente aqui, pessoal, que eu acho que vocês devem ter reparado, como eu falei, nenhum metaverso é perfeito, tá? A gente tem uma necessidade hoje, tá, de fazer o nosso conteúdo lá no canal da gente, do YouTube e tal, e a gente tem alguns problemas, tá? Pelo menos nesse metaverso que a gente tá hoje. Que nem, por exemplo, hoje a gente teve até um problema até com o YouTube. Esses vídeos que vocês estão vendo aqui ao lado, eles foram importados faltando meia hora para fazer a apresentação para vocês aqui, tá? E outro problema que a gente também tem no YouTube é que... No YouTube não, no News, ou pelo menos nesse metaverso que a gente tá, é que a gente não tem algumas ferramentas de auxílio. Que nem, por exemplo, ferramentas de navegação de browser. Nesse metaverso que a gente tá mostrando pra vocês aí, já está funcionando. Vocês podem ver ali na tela que eu consigo navegar no YouTube normalmente. Eu consigo navegar em páginas ali, ó, o browser lá atrás também, normalmente. Eu consigo também ter interações com objetos lá. Aí a gente tem essas limitações. E não só isso, tá? A gente sofre muito com o problema do que dos pontos que a gente mencionou aqui, que é a gente conseguir levar pessoas lá pra dentro, que nem vocês, por exemplo, vocês poderiam estar aqui, tendo ou não óculos, entende? Vocês poderiam estar assistindo a gente aqui dentro pelo mobile, pelo PC normal ou pelo VR. E você no mobile, você poderia estar vendo eu gesticulando normalmente e vendo quem tem VR também gesticulando. Quem não tem, beleza. Ia estar aqui participando e falando do mesmo jeito. Tá? E qual com que é a essa diferença qualidade. disso tudo aqui? É isso que eu ia falar, né? O principal ponto aqui é o nível de qualidade gráfica, né? Exato. Imaginem que aqui a gente não tá usando, a engine que a gente tá usando não é a mesma do News. O News aqui, a qualidade realmente é muito boa, mas aqui é a Unity, certo? Aqui é a Unity. E a gente tá construindo a nossa no Unreal. Unreal. Unreal Unreal é a mesma... 5.1.1, inclusive. A gente migrou, né? Então imaginem o seguinte, vocês conhecem aí essa tecnologia, ela é utilizada hoje para fazer filmes. Filmes, séries, jogos, né? Jogos. Então pra gente faz sentido estar atualizado e desenvolver um negócio como esse numa tecnologia muito mais avançada para que a gente não saia já atrasado, né? Então dá mais trabalho, é muito mais difícil a gente conseguir construir tudo, porque não é nada que tenha pronto, assim como a gente tem aqui muita coisa pronta, mas estamos construindo aqui um ambiente, e esse é o nosso ponto, o ponto que a gente está falando de construir, né, de fazer as coisas, de tentar... Criativo, propósito. E tem outra coisa, a gente não fica refém da plataforma, que hoje ela não recebe atualizações, ela cai, ela trava, entende? E aí a gente fica refém. Tá, então só para explicar, pessoal, vocês que sabem, que vocês entendem, nós estamos na Web 3.0. Então, na Web 3.0 tudo descentralizado. Exato. Não precisamos mais esperar grandes empresas, Meta, sei lá, qualquer outra empresa de tecnologia, lançar um metaverso que você espere que seja certo. Então, nós, como somos desenvolvedores também, estamos correndo atrás de criar um metaverso melhor para nós, com o nosso propósito, né? Como a gente falou aqui, nós temos um propósito aqui, que é fazer o nosso programa aqui dentro. Então, vamos ser criativos aqui dentro, vamos ter a nossa... Porque hoje em dia, se esses metaversos puxar a tomada lá, as empresas, já era, morreu. O Google mesmo faz isso. Muitos projetos que o Google começa, daqui uns meses já termina e você fica na mão. Então, esse daqui não vamos ficar na mão. Por isso que optamos por criar o nosso próprio espaço virtual. É que nem site, entendeu? Na época dos sites, cada um criava o seu site ali e tal, e tinha, entendeu? Eu conseguia compartilhar, o pessoal conseguia acessar. Como a gente tá trabalhando, né? A gente tá indo, a humanidade tá indo pra
para uma web 3.0, eu acredito que mais para frente as pessoas vão começar a trabalhar mais em conjunto, que nem a gente tem comunidade aqui, que cada um tem um skill, gente. Então, provável que vai brotar outros metaversos por aí, entendeu? E não vai ser a Google ou a Microsoft que vão fazer, entendeu? Vão fazer com base numa necessidade e vão compartilhar, vão se ajudar, né? A gente tem um modelo aí agora, né, de DAO, que aí é o pessoal que se junta para poder fazer, né? Cada um com skill para poder montar uma proposta, uma empresa ou uma plataforma ou qualquer outra coisa do tipo. Então, a gente está indo para um caminho que a gente não tá mais querendo ter tanta dependência, né? Ou esperar uma grande gigante criar algo inovador. As pessoas hoje têm mais acesso à informação. Hoje, a gente tem lá, tem a comunidade maker que consegue criar dispositivos. Por que isso tem a ver com o metaverso? Eles criam dispositivos para você poder usar no integrado com o metaverso, como body trackings, né? Body trackings open source e outros dispositivos que você pode interagir no mundo real e no mundo virtual. Então, é aquilo que eu falei. Tem muita oportunidade para muita gente se especializar em metaverso, tá? E é uma coisa que vai evoluir muito daqui para frente. Por isso que agora é a hora de você escolher um caminho e falar, ó, eu quero me especializar nisso aqui, eu quero fazer parte dessa equipe aqui, e ir junto, porque andorinha sozinha não faz verão, ou seja, o pessoal realmente tem que se unir para criar algo em comum ali, para poder fazer uma coisa, né, revolucionária, entregar uma coisa que mude a vida das pessoas. É assim que funciona. Se unir como o pessoal da Cometa BR, Da aí, Cometa ó. BR. O pessoal, todo mundo tá acompanhando aí, se unindo, e cada pessoal aqui que tem profissionais, muitas pessoas aqui importantes, vão estar fazendo a diferença aqui para nós, né? Nós aqui do Papo TechCast, para vocês também que são profissionais, e a gente vai crescendo essa comunidade e cada vez melhorando assim esse metaverso. Essa estrada, né? Pavimentar essa estrada aí. Pavimentando. Todo mundo Bom, aqui- pessoal, O bom que eu vejo... Deixa eu só terminar, Fel. Uma coisa que eu vejo que é muito boa é que o diferencial é que o Cometa BR leva isso muito a sério. Porque ela vem abraçando a comunidade, vem abraçando as pessoas que entram adentrando na comunidade, vão explicando, Certas, né? vão compartilhando, as pessoas se apresentam. Isso eu acho fantástico. É uma coisa... E eu até mencionei pro Rafael e pro Rica, que eu falei, a gente tem outras bolhas. Eu falei, Rafael, a gente precisa achar mais bolhas e uma bolha que tenha esse tipo de meta, de missão. E eu tô achando muito legal fazer parte dessa comunidade, viu, pessoal? essa comunidade, boa. Bom, gente, então a gente chegamos aqui, finalmente, ao nosso final da Que nossa palestra bacana! do Saia do Metaverso. Muito obrigado vocês da Cometa, a Esther, o Glauco e a Obrigada a Elizabeth, todo mundo, vocês. o Rafa aí também. Muito obrigado. Pessoal da Spatial também, né, que tá acompanhando a gente aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa palestra. Muito obrigado. Nós vamos ficar aqui em live aqui ainda na Twitch, para quem quiser acompanhar aí, né, entra lá twitch.tv/papotechcast. Vamos mostrar aqui mais coisas. Aqui tem um carro aqui, né? Deixa eu pegar o carro aqui para trazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. A gente vai andar um pouco de carro aqui. Vai mostrar mais coisas. Tirar que esse dúvidas, evento aqui Rafael. Vamos promete. tirar dúvidas Tirar do algumas pessoal. dúvidas, né? O pessoal que aí tá batendo palma. Bate palma aí, pessoal do Spatial. Valeu, pessoal. Aplaude aí, tá todo mundo aplaudindo. Valeu, obrigado. Valeu, Pra obrigado, bater gente. palma, aperta o C. Você. Aperta o C. Aê! Agora tem umas perguntas pra responder. Pode Beleza. fazer. Vocês viram lá no Twitch as perguntas? Não, a gente tá fora da Twitch aqui, mas eu vou ver aqui enquanto vocês Entra você, falam aí. Eu Rafael. vou também ver aqui. Eu vou entrar aqui, pode deixar. Eu vou ficar aqui fora. Ó, vamos enquadrar a gente aqui, ó. Fica aqui eu, Rica, o Rafael. Aí. Boa! Nossa, tem bastante perguntas Caramba. aqui. É. A Esther Mas, meninos, também- vocês tocaram em assuntos muito legais. Gostei da questão do SAI, do metaverso. E realmente mostra pra gente Vai mostrando aí como- o Ricardo e Rica aí, ó, pro pessoal aí. Mas pode como falar que aí, Esther. isso, como que existe ainda muito mito, uma visão distorcida sobre o que é metaverso. O pessoal não conhece, já quer falar mal, Exato. não é verdade? E quem conhece se apaixona. Sim. Né, Não tá- gosta. eles não estão aqui, entendeu? Eles não estão aqui. É. Então não adianta. Quem olha de fora, realmente, quem vê o que o Mark Zuckerberg propôs, olha e fala, isso aí já flopou, não deu certo. Uhum. Aí vê as notícias, né? Entende que o negócio não... E nem sabe do que se trata. Agora, quando você vem
entra num Spatial, entra num metaverso para interagir, entra numa live como essa e vê vocês falando de outra realidade, começa a gostar. Mostra um exemplo de uma visão diferente, podemos dizer assim. Começa a aguçar a curiosidade. Isso, vemos um metaverso muito enviesado para jogo, e é o que a gente abordou aqui. Metaverso não é isso, gente. Metaverso é isso aqui, ó. Pegamos um carro aqui, ó. Se a gente quiser andar com o carro, a gente anda. Então, isso são experiências. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Estão vendo o que eu tô vendo, né? O Ricardo colocou a câmera dele, ele trocou a câmera. Puxar aqui, Do ó, carro? a chave aqui, não vou ligar o carro. Ó, eu vou aqui, ó. Dando seta, ó. Carro da seta. Olha lá, farol alto, ó. Farol alto, ó. Farol alto, ó. Ó, eu tenho uma pergunta aqui, ó. Vamos Manda aí, responder manda aí. aqui, ó. Vamos lá. Perguntaram aqui, quais profissões devem sumir e quais devem surgir ou crescer com a normalização do metaverso? Então, isso, quem quer responder? Ou eu posso responder? O Ricardo ou o Rica? Eu caí aqui, tá? Mas eu tô escutando. Agora eu tô escutando. Eu vou responder então. Eu vou responder aqui então. É o seguinte. Quem foi que fez a pergunta? Foi a Paty Fedel. É o seguinte, Paty. O metaverso, ele é um ambiente que você pode criar tudo. Exatamente tudo. Dependendo da plataforma que você estiver, né? Então, aqui se eu quisesse criar... Nós temos um exemplo no canal, no Papo TechCast lá, e nós criamos uma lojinha. Você podia colocar os produtos dentro de uma cestinha e no final você sai com aquela compra. E aquela compra poderia, sei lá, vir para sua casa. Você fez uma compra no metaverso. Aqui dentro, dentro desse lugar aqui, tem muitas avatares que tem roupas também. Eles criam vestimentas, então você poderia criar roupas para avatares 3D. Como eu falei, o metaverso... Ele é um mato, você pode criar tudo. E se você for uma das primeiras pessoas a criarem, se lá na frente ele crescer cada vez mais, você vai ser uma das primeiras pessoas a estarem fazendo esse tipo de serviço. Como o Rafa mesmo, o Rafa aqui da comunidade BR, ele já trabalha com metaverso. Ele trabalha lá com Second Life, ele faz muita coisa legal lá. Vários assets, roupa, os assets que o pessoal pede pra ele. Então, se você é esperto, você tem uma profissão aí, tenta trazer a sua profissão pra dentro do metaverso. Tem pessoas que já estão trazendo engenheiros. Engenheiros estão trazendo o living, né, como é que eu passo? Como é que é? De prédio, né? De apartamento. É o living pra trazer, pra experimentar aqui já um negócio mais real, com a iluminação, com o andar, porque às vezes a gente tá aqui, né? O andar do apartamento, eu digo. Às vezes a gente tá aqui e a gente não tá alto o suficiente, né? Então, se você coloca, sei lá, no andar 14º, você tem uma perspectiva de altura também no metaverso. Então, isso é uma coisa que em imagens ou vídeos você não tem essa profundidade. Por isso que nós falamos que o metaverso vai trazer muitas profissões novas para dentro dessa tecnologia. E quem tiver aí interessado e for a fundo mesmo, vai ganhar muito dinheiro, vai sair na frente, né? Vai se dar muito bem, né? Posso complementar? Ó, Complemente. Foca em ferramenta. É isso. Porque... como a gente depende, né, no negócio e em ferramenta, porque como a gente depende de ferramentas para poder você criar coisas aqui dentro, que nem, por exemplo, vamos pegar uma área de moda, né, pensa que daqui 5 anos o metaverso vai dar um salto muito maior. Então, a Sati, aquela Magazine Luiza, provavelmente vão precisar de moda, roupas. Ah, mas como é que tá isso hoje? Hoje eles não estão usando, mas amanhã, se você se profissionalizar, imagina que você vira como fala, quem faz roupa, Fel? Esqueci o nome, caramba. A costureira, não é costureira de moda, esqueci o nome, mas vocês sabem. Estilista, obrigado. Estilista. A gente não é de moda, tá, gente? Foi o Covid, aí, foi o Covid. A Renner já tá no Special, hein? Aí sim. Então, aí o que acontece? Se você se prepara para esse momento, você sabe usar as ferramentas, você consegue acompanhar as atualizações dessas ferramentas nesse meio tempo. Então, você vai estar preparado, né, para você conseguir colher isso lá na frente. Então, tem outra pergunta aqui, vamos tentar responder rápido aí. Você acha que por trás de todo o metaverso que deu certo, existe uma comunidade engajada? Sim. É muito difícil dizer o metaverso que deu certo, né? Porque a gente vê muitos vídeos também falando que o metaverso não deu certo. Então, realmente, o que faz o metaverso dar certo, na minha opinião, tá? É ter uma comunidade que utiliza, né? Acho que teve uma notícia que falou sobre
Qual que é o metaverso? Tem o Sandbox e o outro lá, esqueci. Decentraland. O Decentraland, tinha uma notícia falando que tinha Decentraland que tinha personagem fantasma lá. Que tava, sei lá, bot, alguma coisa desse tipo, e não tinha muito usuário. Então, aí é que tá. Depende do engajamento que aquele metaverso dá, a criatividade, o propósito, que é o que a gente discute aqui. Se ele tem um propósito de criatividade, ser criativo, dar experiências legais para as pessoas, elas vão entrar. Exato. O próprio GTA V, gente, o GTA V, o RP, porque se você entrar na Twitch lá, tem 280 mil pessoas assistindo outras pessoas, outros streamers, brincando lá, fingindo ter uma vida lá, ser uma pessoa no mundo, num servidor que, sabe, não é real. É um tipo de metaverso? Só que não tem tanta interação porque a pessoa não tá imersiva, ela não tá aqui, ó, na primeira pessoa, ela tá no computador. Entendeu? Então falta esse tipo de imersão, mas ele, como um jogo ali, ele tá proporcionando isso. Então a comunidade ali tá fazendo o GTA V crescer cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas gostam de viver lá, viver experiência, viver uma história, brincar, entendeu? Às vezes vai lá, um outro finge que é polícia, outro que é ladrão, e aí eles ficam brincando, ficam vivendo lá. Inclusive, acho que até o Rafa comentou aí que no Second Life também tem uma galera que vive lá, mano. Ele não entende isso. Você fala, mano, os caras criam cidade lá pra ficar brincando. Tem um ecossistema lá tem um ecossistema. Lá tem. Então é isso. Pra o metaverso dar certo, realmente precisa ter uma comunidade. Acho que não só o metaverso, mas qualquer outra aplicação, aplicativo, serviço, precisa ter a comunidade junto ali, né? Exato. Não adianta só, como a gente falou, pensar no dinheiro. Se você pensar no dinheiro somente, não dá certo. Se amanhã o Meta Horizon lá lançar um mundo de virtual, e aí você vai fazer qualquer coisa, precisa ter R$2, precisa ter uma cobrança. Se eu quiser spawnar esse carro aqui, eu não posso, porque eu não tenho direito lá de comprar Como umas você ganha dinheiro com isso, né? Sendo que se você só paga. Você vai limitando. Então você tem que ter um meio termo ali. Entre limitar, ganhar dinheiro, criar as assets. Tem que ter uma conversação boa, uma comunidade boa. E, acima de tudo, um metaverso com propósitos e sei lá, que tenha criatividade também. Democrático, que todo mundo possa ser acessível lá. Tem outra aí, Fel? O que mais? Deixa eu ver se tem mais aqui. Já é possível viver no metaverso? Olha, tem vídeo de cara louco aí que passou mais de 100 dias dentro do... não faça isso, não aconselho, porque isso aqui, por mais que seja legal, as experiências e tal, muito legal, a adrenalina vai lá em cima, mas só que não é saudável ficar muito tempo dentro de metaverso, entendeu? Que nem as primeiras vezes que você ficar, você vai passar mal. Eu passei mal, eu pulei da primeira vez, minha primeira experiência no metaverso, lá no VRChat, que eu tava lá, eu tava no mundo do Aranhaverso lá, e eu passei numa gangorra, meu. Ele me jogou, eu pensei que ele ia me jogar 1 metro. Ele me jogou a 30 pés de altura, mano. Pensa como ficou a minha cabeça, porque o seu cérebro, ele não sabe disso. Então você tem que tomar muito cuidado, entendeu? O cérebro vai brigar com você. Tem aqui falando sobre... Não entendi porque o metaverso sendo um ambiente imersivo e interativo, e os games também são, né? Fez a pergunta aqui, acho que é porque os games, né, como a gente falou aqui, o game, ele é imersivo, ele é interativo? Só que ele tem começo, meio e fim, é uma história. Você entra, você começa num canto e você vai chegando numa limitação ali, linear, entendeu? E chega no final, acabou. Você não vai entrar lá de novo e fazer... Às vezes você entra lá pra ficar brincando. Pra jogar, né? Mas o metaverso, diferente disso, é isso aqui. Pode sempre ter uma aventura diferente, né, Rafael? Fala aí. Isso, única e exclusiva, né? O que a gente construiu hoje aqui, toda essa apresentação que a gente construiu pra vocês, é única e exclusiva, não é um jogo que tava pronto e que a gente tá aqui jogando e mostrando pra vocês. As festas, né? As festas também, né, Rafael? Falei, as festas dos eventos aqui no News que tem. Aqui tem a comunidade, né? Os eventos que o pessoal. É uma festa mesmo. É um parque de diversão. É lindo. Você vê até o dono do metaverso aqui, mano, o Froxius. Bom, tem uma pergunta aqui que talvez o Rica possa responder. Mas o que ele já caiu. flopou e o. Já caiu? Ele tá duro ali. O que já flopou e o que tá prestes a flopar. Bom, nós temos um conceito muito estranho, diferente das pessoas, né? Que. Esse negócio de metaverso por terreno, a gente acha que não vai muito pra frente, porque você compra... o que acontece? Uma empresa vai, lança um site, um sistema, que seja, e fala, olha, eu vou pegar o Mapa Mundi e pegar o Upland, por exemplo. É um cara lá que fez, vou ter uma ideia, vou pegar o Mapa Mundi e vou começar a vender os terrenos igual o Google Maps e vou cobrar por aquilo ali. Beleza, comprou. É um sistema... Você vai fazer o que com isso?
Aí você faz o que com isso? Você não faz nada. É. Você, mas eu posso revender, o negócio valorizou. Não, Tá, é. mas e se amanhã o cara chega lá, o estagiário, né? A gente sempre culpa o estagiário. O estagiário vai e puxa a tomada. E aí acabou o serviço. Não tem mais serviço. E aí? Cadê aquela sua moeda, a sua Não economia? só aquele isso, seu terreno? você pode ter prejuízo também na baixa da moeda lá desse metaverso, entendeu? Porque ele não Sim. tem um ecossistema. Então pra que você vai Sim. comprar um terreno que não tem utilidade, entendeu? Nenhuma. Tipo, você não pode vender nada lá dentro. Às vezes você compra um lote pra você fazer uma loja, beleza. Né? Para você Perfeito. poder participar, tem um ecossistema, um negócio no metaverso para que ele consiga se sustentar e também e você também consiga gerar um capital lá dentro. Agora, se é só para você dar dinheiro para alguém e depois você achar que você vai revender pelo dobro, esquece. Isso aí. Nós temos uma ideia aqui de como poderia funcionar uma coisa melhor sobre isso. É que assim, a gente pode utilizar os NFTs hoje em dia. Que o que acontece? Seria muito interessante o NFT que está atrelado à sua MetaMask, né, sua carteira virtual. Você poderia pegar aquele NFT e conseguir se utilizar ele em qualquer outro metaverso, no Spatial, no Nilus, qualquer outro. Um exemplo muito bom nisso é como é que é? O Red Player. O Red Player conversa com muitos outros fantástico. metaversos. Ele é muito bom. Então você consegue fazer um sistema, né, onde você consegue fazer seu personagem que conversa com N metaversos. Olha o negócio aí, ó. Então, esse é um negócio. Esse é um Então, negócio. o que poderia dar certo, no caso? Você criar coisas ou, sei lá, qualquer coisa que seja um NFT, você compra esse NFT, só você tem, obviamente, e esse NFT conversa com vários outros metaversos. Aí sim não tem problema do cara puxar a tomada. Se puxar a tomada de um metaverso, beleza, você pega e fala, vou pegar esse meu carro que é só meu e vou lá no metaverso XPTO e vou brotar lá o 3D e vou andar com o carro lá. É lógico, hoje em dia não funciona assim, mas como a gente falou, metaverso hoje em dia, Eu acho o ambiente, isso tem a evoluir, eu acho, viu, pessoal? Isso tende a evoluir. ele tem muito a evoluir. Uhum. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Em que posição o Brasil está na tecnologia de metaverso? Estamos muito atrasados ou não? Ainda é muito caro? Responde aí, Ricardo, você que é bom nisso. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Então, por questão de... O que acontece? Tem uma desvantagem aqui no Brasil. Você sabe que é a nossa moeda, tá? E as nossas e as taxas que a gente paga aqui para adquirir qualquer tipo de produto. Principalmente quando o produto é importado. E o outro problema que a gente também tem aqui é que a gente não tem, né, mão de obra e empresas que fabriquem, né, esse tipo de aparelho aqui de forma nacional, né? E aí a gente tem que importar. Então fica mais difícil a gente conseguir ter, as aquisições, ter mais pessoas adentrando. Entram mais, né? A gente tem aí um nicho específico de algumas pessoas que conseguem ter esse acesso, né? Consegue comprar, consegue importar, né? De fora e tal. Mas, aqui no Brasil a gente tá muito atrasado ainda. O que a gente tem aqui, que eu acho que a gente tem aqui, talvez seja uma comunidade maker que auxilia em alguns pontos, né, de solução, que é coisas pontuais, que nem gadgets, né, dispositivos para integrar. Opa, tá na minha cabeça. Desculpa. Temos dispositivos, né, o pessoal cria dispositivos, né, de OT, para poder fazer a integração com isso. É isso que o Brasil tem. E não é muito grande, tá? Porque esse tipo de coisa é mais incentivada lá fora, na Europa, né? Eu acho que a Europa é uma das um dos principais locais que tá mais evoluído isso, tá? Eu acompanho muitos VTubers que fazem muito unboxing, né? Unboxing de dispositivos de headsets e tal, porque o cara tem 5, 10 headsets. Aqui é difícil você ter um. Então eu acho que no Brasil a gente ainda tá muito atrasado, mas isso é uma oportunidade, porque dá margem para muita gente criar muita coisa, muito negócio ainda aqui no Brasil. Isso Perfeito. também não é ruim. Nós temos que melhor aqui são as pessoas, né? Sim. Então, nós temos melhores são as pessoas, são os brasileiros. Os brasileiros são curiosos, eles Exato. querem encontrar oportunidade em qualquer coisa que a gente cria. Então, o que nos torna melhores do que dos que estão lá fora é que aqui a gente tem dificuldades que eles não têm. Então, a gente consegue enxergar oportunidades que eles não conseguem enxergar porque eles não têm essa necessidade. Então,
se é mais acessível para eles. Então, quando a gente tem essa questão da acessibilidade, a gente transforma e a gente valoriza isso muito mais do que eles. Então, acho que fica essa reflexão de que estamos atrasados em questões de tecnologia, mas estamos avançados nesse conceito de que podemos fazer muito com pouco que temos. A gente joga no Perfeito. hard, né? Na verdade, né? A gente joga no hard. Então, Temos mais uma pergunta, acho que é a penúltima aqui. Vai, manda. aí Vamos lá. Mas o que precisa aprender para se adaptar a essa nova realidade, né? Acho que o Ricardo comentou um pouco, mas para se adaptar à realidade de metaverso, depende. Depende, acho que se você quer aprender a criar metaverso ou se você quer aprender, sei lá, a entrar no metaverso. Que às vezes cria conteúdo, né? Às vezes você não cria nada, mas cria conteúdo, que nem, entendeu? Que nem a gente. A gente sabe fazer os dois, mas às vezes você não precisa criar ali a fundo, mas você consegue usar como ferramenta. Exemplo. Mas só rapidinho, se você quer aprender a criar metaverso, você vai ter que realmente, literalmente, aprender a criar um jogo. Não, você precisa entrar. Primeiro passo. Entra nos metaversos. Vivencia o que cada metaverso tem de diferente. Comece a aprender experimentando. A primeira oportunidade que você tiver de experimentar é o seu primeiro passo de conhecimento. Pra você ter ideia. Então você vai aprender, você vai descobrir aquilo que você quer dentro do metaverso, navegando, conhecendo o metaverso, tendo a sua própria opinião sobre o que é o metaverso. Porque, como eu estudo muito e falo muito sobre comportamento, eu vou contar um caso curioso para vocês aqui rápido, mas que acontece dentro do metaverso e que ninguém comenta. E eu não sei se as pessoas que estão aqui, vocês que estão assistindo, vocês que vivenciam outros metaversos também, já perceberam algum comportamento como esse. Vou dar um exemplo para vocês. Existem pessoas que entram no metaverso com avatares que escolhem, e na maioria das suas vezes elas escolhem ou anime, ou então algum ser inanimado, uma raposa que anda, ou um pássaro, alguma coisa do tipo. E o que está acontecendo de comportamento dentro do metaverso que só quem está dentro do metaverso, vivenciando o metaverso, consegue perceber? É muito doido, gente. Mas tem pessoas que entram em metaversos diferentes procurando uma única coisa. Um espelho. É espelho. Um espelho. Existe uma coisa dentro do metaverso que as pessoas ainda não conseguem explicar, mas é uma questão de comportamento que a gente já percebeu, que as pessoas elas procuram um espelho, aonde tem um espelho quando elas entram em um determinado metaverso, alguma coisa. E qual que é o propósito de encontrar esse espelho? Para ficar se olhando no espelho. Horas e horas. Eu achei que ia falar treta. Não! As pessoas elas ficam de frente pro espelho, se imaginando, fazendo gestos, ou então ficam ali horas parado de frente, olhando. E aí você fala assim, gente, mas por que isso? Isso, gente, é comportamento de pessoas que estão dentro do metaverso. Você não vê uma notícia falando, olha, tem pessoas que estão entrando no metaverso e estão paradas na frente do espelho. Você não vê esse tipo de notícia. Tem o lado obscuro do metaverso. Só quem vivencia o metaverso consegue ver esse tipo de comportamento acontecendo. Olha aqui. Então, é curioso, mas é isso. É só um fato para vocês prestarem atenção de que precisa estar aqui dentro para começar a aprender, para vivenciar outras coisas. Mas tem insights também, né? Tem insights também, né? Rafael, próxima dúvida, Rafael. É a última? Bom, acho que essa foi a nossa última dúvida. Acho que quem tiver mais dúvidas aí quiser mandar antes da gente encerrar aqui, pra gente não se estender muito. Eu sei que o papo às vezes é muito divertido a gente ficar brincando aqui e tal, mas as pessoas às vezes estão cansadas, né? Já tarde, né? Já é meio tarde, mas quem quiser perguntar, a gente vai ficar indo um pouco aqui na nossa live na Twitch. Mas enfim, estamos por aqui. Qualquer coisa. Aqui pra gente, não sei como é que tá pro pessoal. Pra mim aqui a tela ficou travada do Twitch e no Spatial também. Mas eu não sei se é a minha internet. Eu tô acompanhando a Twitch aqui, tá normal. Deixa eu ver, no YouTube. Aqui, no YouTube também. Às vezes o YouTube também. Então é minha internet. Eu acho que é a sua internet aqui, tá normal também. Perfeito. Bom, acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, estamos aqui dispostos a responder. Bom, meninos, agradeço a presença de vocês. Antes da gente encerrar, vamos mostrar aqui. Ricardo, coloca a câmera aí de primeira pessoa. O que a gente não conseguiu mostrar no exemplo da nossa palestra. Isso aqui é legal. Que é o foguete. É o foguete aqui, ó. Caldo aqui. Você me bateu no carro?
O Rica que bateu, vai lá. Eu tirei o carro dele. Vamos encerrar aqui o nosso papo com fogos de artifício aqui, ó. Se puder ver aí, olha pro... O cara tá vendo aí, ó. Vocês estão aí, acompanha aí, gente. Olha que legal. E é isso. Agora sim a gente Muito encerrou com chave de ouro. Legal. Isso que é encerrar, né? Com Isso fogos. que é encerramento, nível de metaverso. É Pessoal isso. que tá no Spatial, se estiver me ouvindo, dá um joinha aí. Aperta o C. Vamos ver se eles estão me ouvindo. E aí, rapazes, obrigada, agradeço Valeu, pessoal. imensamente. Obrigado pelo convite aí. Assim, conhecer a visão de vocês, que é uma visão muito bacana, alinhada com a gente também, né? Mas é sempre bom ouvir novas experiências, abrindo a mente da gente, né? E de tantos outros que estão aqui ouvindo. Gostei muito, muito mesmo, me acrescentou bastante, vocês deram muitas dicas legais. Bacana. E estamos juntos aqui na comunidade Sempre. pra gente crescer junto, desbravar esse universo juntos. E quem sabe nós não seremos a futura referência de metaverso aí Isso no Brasil. É Né? a comunidade que faz a diferença. Aí a gente vai olhar pra trás e falar, lembra daquela nossa live? A gente Com conversando. toda a dificuldade que a gente teve. A gente Cheio de pede desculpa pela dificuldade. dificuldade aí do começo, mas é que a gente fez uma coisa bem diferente aqui. A gente tá interagindo um metaverso com o outro. Então a gente Pô, a gente foi o ao primeiro a vivo, fazer isso, hein? Aqui a gente, o pessoal da também acho Cometa, que nós a fomos gente aqui. começo. É isso aí, ó. Primeiro metaverso, a live entre metaversos. A gente pode até colocar isso Entre como título. metaverso. Isso aí. Olha que sensacional. interessante. Entre metaversos. Olha que interessante. É isso. Muito obrigado, Esther. Muito obrigado, Cometa. Muito obrigado vocês que estão assistindo a gente aí pelo Spatial também. E eu só vou deixar aqui para quem quiser acompanhar nosso conteúdo, o nosso YouTube, que é @PapoTechCast. Você vai lá no YouTube, digita PapoTechCast, que tem muitos conteúdos que a gente fala lá sobre Web 3.0, inteligência artificial, que a gente não colocou aqui no conteúdo, mas tem muito bastante. também falando lá, nós falamos bastante lá. Então, muito obrigado e Obrigada, boa noite pra vocês rapazes. aí. Valeu. Estamos juntos sempre. Obrigado. Tá bom. Valeu, Obrigado. pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.